Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o PSB conseguiu construir, nesse momento, uma vontade majoritária, quase unânime, no sentido de dar ao Brasil esse conforto que nós tanto lutamos. O Brasil precisa se reencontrar com a sua paz. O Brasil precisa se harmonizar dentro de um projeto capaz de reverter todas as dificuldades que foram geradas por um governo incapaz e ineficiente que trouxe tantos resultados maléficos para o nosso país. Um país do tamanho de um continente, um país de uma riqueza extraordinária e que seu povo está pagando um preço muito caro pelo mau governo, sem sombra de dúvida. Um governo de crescimento negativo por 2 anos consecutivos, que tem gerado um exército de quase 10 milhões de desempregados. É esse governo que precisa ser banido. É esse governo que fez a malversação dos recursos públicos e por isso está sendo criminalizado, exatamente pelas suas deficiências, pela irresponsabilidade na gestão da coisa pública. E é lamentável. É lamentável como nós vemos um advogado-geral da União, um professor de direito constitucional, vir a esse plenário e dizer que o governo não teve a oportunidade da defesa. Nunca se deu tanta defesa a um acusado de impeachment dessa casa. No processo do Collor, nem audiências da comissão especial houveram, exatamente no sentido de garantir o rito planejado, o rito desejado pelo Supremo Tribunal Federal, foi que nós palmilhamos, palmo a palmo, seguindo um momento a cada momento. E em menos de uma semana, só o advogado-geral da União já falou nessa casa 3 vezes a mesma coisa. E nas 3 vezes que falou, em nenhuma delas conseguiu responder às indagações que foram colocadas. Até porque esse governo é réu confesso. É réu confesso quando a própria Caixa Econômica teve que entrar na Justiça Federal contra o Tesouro Nacional para não ter o rombo das suas contas explicitado, para não ter o desencaixe do próprio capital da Caixa, que cobriu com o dinheiro do trabalhador, com o fundo de garantia por tempo de serviço, exatamente as contas que foram determinadas a pagar por um governo que não cobria com suas obrigações. O próprio Banco do Brasil viu o desencaixe do FAT, o BNDES, que financiou, inclusive, as empresas que estão na Lava Jato, nas construções no mercado internacional, sem a menor preocupação com transparência das contas públicas. E até mesmo o próprio Banco Central, ainda vinculado ao governo federal, que no seu relatório da semana passada, inclusive colocou não só as dificuldades que o governo teve para cobrir essas contas, mas inclusive também colocou lá o que refletiu esse desencaixe, essa irresponsabilidade, gerando desemprego, voltando à carestia e dando sofrimento ao povo brasileiro. E se hoje esse povo brasileiro tem a oportunidade de fazer esse julgamento, se hoje esse povo brasileiro vê nessa casa a responsabilidade dos seus representantes, é exatamente por isso que nós temos a obrigação de fazermos aqui um julgamento transparente. Um julgamento que dê o direito à defesa, mas um julgamento ao mesmo tempo que seja coerente com a necessidade da mudança. É essa mudança que vai poder fazer com que o país se reaglutine no novo projeto e que a esperança possa de novo vencer o medo que todos nós temos. E o meu estado, o estado do Ceará, hoje fragilizado na sua segurança pública, tem sofrido noite de horrores. São 3 torres de comunicação das empresas de telefonia móvel sendo queimadas, um dia sim, outro não. É a própria Câmara Municipal de Sobral, um prédio histórico e tombado que foi depredado exatamente pelo PCC e pelo Comando Vermelho que estão instalados no nosso estado. E você vê o que é modelo de administrar do PT. O governador do meu estado é do PT. Em vez dele estar no Ceará buscando dar garantia e segurança para o nosso povo, estava aqui no plenário dessa casa hoje, tentando cabalar votos para manter um governo ineficiente e incapaz, tentando dar salvaguarda para a presidenta Dilma, porque a preocupação não é dar segurança para o nosso povo, mas a preocupação é única e exclusivamente se manter no poder, pelo poder, como se isso pudesse mudar a vida das pessoas. Não, pessoal, nós precisamos recuperar na política os espaços que foram pedidos. Nós precisamos fazer com que o povo brasileiro tenha a garantia que o Congresso Nacional representa todo o nosso povo. E nós não vamos aceitar nem o blefe da ocasião.
o blefe de tentar criar uma cultura do mudou, do virou o jogo, porque o jogo não é jogo de peteca, o jogo é de responsabilidade. O jogo é de responsabilidade para com o povo que nos elegeu. Nós não podemos deixar com que os deputados, que já foram chamados de covardes, que já foram chamados de picareta, que já foram ignorados por esse governo, que em momento algum foram convidados para construir nenhuma política pública nesse país, traga para essa casa a pecha de terem negociado o seu voto, a sua dignidade, num quarto de hotel. Nós não vamos aceitar as mudanças de última hora, até porque nós temos um conforto, o conforto daqueles que já se comprometeram, que nos dão uma folga garantida, que poderemos sim nos orgulharmos que o povo brasileiro vai fazer essa mudança. E é nessa mudança que nós temos a certeza que nós temos que construir um governo de unidade nacional. Um governo que seja capaz de abrigar um programa para resolver os problemas da economia, um programa para resolver o problema da insegurança e do crescimento da violência que nós vivemos hoje, um programa que seja capaz de dar à nossa juventude a recuperação daquilo que ela mais quer, que é a busca da construção de uma oportunidade de uma vida melhor, e que não seja obrigada a amanhecer na fila do Cine atrás do emprego e as portas estarem fechadas porque a economia é recessiva, porque o crescimento do país é negativo, porque as empresas estão fechando. As indústrias do país, que já foram responsáveis há 20 anos atrás por 27% do PIB nacional, da construção da riqueza do país, hoje respondem por menos de 10%. E é essa juventude que precisa dar garantia daquilo que foi permitido e reverberado no folclore da campanha nacional, de ter o FIES, de ter o Pronatec, exatamente para essa formação, na busca da qualificação desse emprego. E tudo virou retórica de campanhas eleitorais, porque o governo foi construído na mentira. Foi essa mentira que enganou o povo do Ceará, quando disseram que ia fazer no Ceará uma refinaria que ia triplicar a produção da riqueza no estado do Ceará. E a refinaria virou pó, aliás, não virou pó, virou prejuízo para o povo do Ceará. Foram perdidos lá 657 milhões de reais do Tesouro do Estado, que até hoje ninguém sabe aonde foi parar esse dinheiro. Porque são tantos escândalos, são tantos desvios, são tantas condutas condenáveis, que não tem um semblante, não tem uma perspectiva, não tem um horizonte capaz de dizer que esse governo é capaz de voltar a governar, que ela é capaz de fazer com que o país se reaglutine, que ela é capaz de apresentar para esse Congresso Nacional, que ela tanto já denegriu a imagem, uma proposta política concreta para tirar o país do buraco, que é capaz de fazer na economia qualquer mudança que possa mudar esse perfil do crescimento dos juros, do arroxo fiscal, do aumento dos impostos, num país que já não aguenta mais nem sequer garantir a sobrevivência das suas próprias famílias, porque já não aguenta o avanço da carestia que nós estamos vivendo. E é exatamente aí que nós temos que nos aglutinar numa mobilização crescente. Temos até domingo para nos mobilizarmos. Temos até domingo para unificar essa nação, e como torce pela nossa seleção, como torce para que a gente possa virar essa palha, como torce para que a gente possa se emanar no sentimento de dizer: o Brasil é nosso. E como dizia o nosso presidente Eduardo Campos, nós não podemos desistir do Brasil. E é esse o momento do chamamento, é esse o momento da alegria, é esse o momento de buscar a felicidade em cada brasileiro, e nessa alegria nós darmos um basta àqueles que fazem da apologia do medo, da criação do terror, um instrumento de política pública. Nós nunca vimos na história do Brasil um presidente da República levar para dentro do plenário, dentro do Planalto, Palácio do Planalto, a apologia do medo. A apologia do medo para causar intranquilidade, a apologia de medo para causar insegurança, para fortalecer e financiar movimentos sociais que estão aí queimando pneu nas estradas, que estão criando uma algazarra no país para gerar um clima de insegurança nacional. Nós não queremos esse Brasil. Nós queremos o Brasil do amor, nós queremos o Brasil da felicidade, nós queremos o Brasil do crescimento, que nós ajudamos a construir. E é esse Brasil que depende de cada homem e de cada mulher de bem, de cada brasileiro que tem na sua cidadania o respeito à nossa nação, que tem na nossa família a perspectiva de uma construção melhor de dignidade. E é esse povo que precisa vir à rua,
É esse povo que precisa se vestir de verde e amarelo. É esse povo que precisa dizer para esses políticos que está de olho, que está observando, que quer transparência e que não vai aceitar exatamente esses acordos feitos numa camarinha de um quarto de hotel. Precisamos respeitar o Brasil. E a essa casa cabe essa responsabilidade. A esse plenário cabe essa responsabilidade. E aos políticos cabe uma oportunidade ainda maior, de darmos uma volta por cima, de dizer que a política brasileira precisa ser respeitada, que a política brasileira não pode se acomodar com esses adjetivos perversos numa casa que reúne tanta gente de bem, tanta gente comprometida e tanta gente responsável. Então, meus amigos, eu tenho a certeza que nós caminhamos muito. Muito foi feito, muito foi discutido, muito foi trabalhado, muito foi defendido e foi acusado. Mas o Brasil precisa, segunda-feira, começar de cara nova. O Brasil precisa começar segunda-feira se reencontrando numa perspectiva da construção de um futuro. E esse futuro passa necessariamente por essa mudança. Essa mudança que talvez seja traumática, essa mudança que talvez seja difícil, mas essa mudança que precisa e é necessária que seja feita. Nós não podemos tergiversar, nós não podemos nos acovardarmos como já fomos chamados. Nós precisamos ter altivez, precisamos ter coerência, precisamos ter responsabilidade de dar ao Brasil, no instrumento jurídico, legal e constitucional que nós temos, exatamente a possibilidade de mudar. E esse instrumento, sem sombra de dúvida, é o impeachment. Esse instrumento, sem sombra de dúvida, é a alternância de poder na democracia. E a alternância de poder na democracia é respeitando a Constituição. Respeitar a Constituição é garantir que ela seja cumprida. Respeitar a Constituição é fazer com que as leis do país, principalmente a lei de responsabilidade fiscal, seja cumprida, para não levar o país para o buraco, para o fosso e para o abismo. Para continuar a persistir nesse governo, só tem uma porta aberta, a porta da insolvência econômica, a porta do desastre, a porta da desagregação, a porta da falência. E isso nós não desejamos para o país que nós estamos amando, para o país que nós estamos tanto queremos bem. E é nesse vigor, e é nessa vontade que nós do PSB se associamos à luta do povo brasileiro pelo impeachment e pela mudança. Viva o Brasil, viva o meu Ceará!